Em 2017, a Activision lançou um dos jogos que dividiu completamente a comunidade, o Call of Duty WW2. O mesmo da figurinha. Enquanto metade dizia que Call of Duty tinha voltado às origens, a outra metade falou que ele tinha acabado a franquia, que ali era o começo do fim de tudo. Mas aí aconteceu uma coisa curiosa. Quanto mais os anos se passaram, mais gente começou a perceber que talvez aquele game não tenha recebido o reconhecimento que merecia. E hoje, eu realmente acredito que Call of Duty WW2 seja o melhor Call of Duty já feito. Pode parecer loucura, afinal, como que um jogo consegue superar Black Ops 2 ou Modern Warfare 2? Mas existe um detalhe que pouca gente percebe. Na verdade, são vários detalhes. Quando você junta todos eles, fica difícil defender qualquer outro COD. Então hoje a gente vai voltar para a Segunda Guerra Mundial para entender por que Call of Duty WW2 é o melhor COD já feito. E o motivo principal provavelmente não é aquele que você imagina. Depois de anos lutando em guerras futuristas, com arminha de choque e a porra toda, a comunidade estava cansada dessa merda. Eles queriam um jogo pé no chão, porque Call of Duty tinha perdido sua essência. Era impossível entrar no multiplayer e não encontrar um arrombado com uma arma laser raspando o rabo no chão igual um filho da puta. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит провода. E foi justamente nesse momento que surgiu o WW2. A proposta era simples, nada de tecnologia futurista, nada de soldado voando, nada de habilidade absurda, nada disso. Só a rapaziadinha, uns trambuco velho no meio de uma das guerras mais mortais que já teve no nosso mundo. Mas aí tu me pergunta, será que foi só isso que fez o jogo ser tão especial? E na verdade não. Se existe uma coisa que Call of Duty sempre soube fazer, é campanha. A história acompanha Ronald Daniels, um soldado da primeira divisão da Infantaria do Exército Americano. Diferente dos outros protagonistas da franquia, Daniels não é uma máquina de guerra, ele é só mais um fudido tentando ficar vivo, e junto com ele a gente tem o pelotão, que fica com a gente até o final do game. O Turner é o tenente e é o responsável por deixar todo mundo vivo. Tem também o Pearson, que é o sargento que se mostra ser um cuzão desde o começo, deixando a gente praticamente pra morrer diversas vezes, e no começo parece ser só um arrombado totalmente de graça. Tem também o Zuzman, que é simplesmente o melhor amigo do nosso protagonista Daniels, e é aquele cara assim, ó, broderagem máxima, rapaziada. E temos também o Styles e o Aiello, o alívio cômico do bagulho. Conforme as missões vão passando, esses personagens deixam de parecer NPCs e começam a parecer amigos nossos, e é por isso que em algumas cenas isso funciona tão bem. Daqui em diante a gente acompanha o nosso pelotão em uma jornada para ir contra o regime nazista e pra queda do mesmo. A gente liberta a França em uma missão foda pra caralho, onde é que a gente precisa se infiltrar, plantar bomba, tiro, chuva, todas essas coisas da hora, rapaziada, todas essas coisas da hora de filme. E sempre com o destino de avançando até a Alemanha pra deter uma certa pessoa, mas isso aqui não vem ao caso. Então nesse nosso destino à Alemanha a gente encontra tanque, atira em tanque, troca tiro com o alemão, vê o Pearson agindo igual um pau no cu, como sempre, te fazendo ter nojo da cara desse desgraçado. E só de tu pegar a raiva da cara do Pearson, mostra como a imersão desse jogo é algo fora do comum. Ela retrata muito bem a guerra. Inclusive, tem uma missão que pra mim resume perfeitamente isso. Mas antes dela, a gente precisa falar da ambientação desse game. Porque puta que pariu, esse jogo é bonito até hoje. Toda missão parece pesada, as cidades destruídas, o céu cinza, os gritos, as explosões, os corpos espalhados pelo mapa. O foda desse Call of Duty é que ele mostra o caos, até os sons ajudam nisso. E outra coisa de diferente implantada nesse Call of Duty é o sistema de vida. O nosso personagem não se regenera do nada. Não, a gente precisa dos kits médicos para isso, que eles são disponibilizados pelos Zuzman em um certo período de tempo ou encontrado no mapa, dando uma dificuldade a mais para a nossa gameplay. Ou seja, tu precisa do teu esquadrão pra continuar no game. Não é como se eles só fossem os peãozinhos que ficam andando contigo. Não, tu realmente precisa deles pra prosseguir na trama. E isso é foda do caralho. Tu se sente um soldado. Confuso, eu não sei se eu quero, ela quer também. Tá ligando outras horas pra mim, vou atender, vou nada. Pedindo outra dose de gin, tá. E como eu disse antes, a missão que melhor retrata isso é a floresta de Hurtgun. Essa missão inteira é um inferno, tu não consegue ver 5 metros na tua frente. Tem árvore caindo, artilharia explodindo, soldados se comendo... Não, calma aí, me perdi. Tem alemão spawnando do meio da fumaça das árvores, igual uns filha da puta, e te mata em 5 segundos, tu tá jogando uma dificuldade mais alta. Não, sério, tu nunca sabe de onde vai vir o próximo tiro. E é justamente aí que o jogo acerta, porque ele não faz tu se sentir o Rambo, atravessando bala e parede e coisa arada, não. Tu se sente desesperado jogando o game. Tu avança porque tu precisa, não porque tu quer. E é nessa missão que acontece uma das cenas mais marcantes do game inteiro. Quando o Turner se sacrifica pelo pelotão e fica pra trás e é morto. E é aqui que a campanha muda completamente, porque até o momento ainda existia aquela sensação de que todo mundo ia sobreviver, haha, final feliz e pá. Mas depois dessa cena,
tu percebe que ninguém tá a salvo, qualquer personagem pode morrer. E isso faz tu olhar pro resto da campanha de um jeito totalmente diferente. Depois da morte do Turner, Pearson assume o lugar de tenente e nomeia o nosso personagem, o Daniels, como novo cabo. Um dos grandes pontos fortes que temos na gameplay do WW2 é a conexão que criamos com o Daniels. Todas as missões antes de serem iniciadas são narradas por ele, transmitindo seus sentimentos e dores que ele carrega, dores essas que ele anota em um diário esse feito por irmão dele. E aqui temos um dos takes do seu passado. É mostrado pra gente que Daniels, quando era mais novo, foi caçar com seu irmão e eles foram atacados por lobos. E Daniels hesitou em atirar contra os lobos enquanto eles atacavam seu irmão. Porém, eles conseguem escapar daquela situação e tudo aparenta ficar bem. Por isso, Daniels sempre frisa que se alistou na guerra justamente por isso, uma forma de tentar orgulhar seu irmão. Conforme a história avança, Pearson se mostra cada vez mais à beira do colapso. O Pearson passa a comandar tudo sozinho, e diferentemente do Turner, o Pearson não liga muito pra quem vai morrer. Pra ele, missão é missão, e se tiver que morrer 10 soldados pra ele cumprir o objetivo dele, pra ele tá suave. Até que em uma missão eles vão invadir a base dos alemães, e aqui começa a merda toda. Zussman é capturado no meio disso tudo, e o Pearson diz pra eles vazarem do local e que se foda, mas daí o Daniels mete o louco, desobedece o Pearson, rouba um carro e vai atrás do Zussman. Porém o carro bate, Zussman some com os alemães, e o Pearson acusa a gente de deserção e tá pronto pra enfiar uma bala na nossa cabeça, até que chega o Aiello e o Styles. Contudo, ao final dessa missão, Daniels ganha um passe livre para voltar para casa. E aqui temos o flashback verdadeiro do seu passado. O irmão de Daniels não ficou vivo naquele dia. Ele morreu, e isso aprofunda muito mais a história. A gente consegue entender o porquê dessa irmandade tão forte com o Zussman. O porquê desse sentimento de querer se provar por irmão e tudo. Mas junto com isso vem a revelação de que Pearson só é do jeito que é, porque no passado em uma missão ele teve ordens claras para deixar o local, porém ele não quis sair sem levar todos os seus homens, e consequentemente acabou matando todos eles. Então Daniels vai confrontar o Pearson, que já não queria mais a gente na equipe, porém o Daniels coloca o pau na mesa e manda o Pearson medir. Ele diz que recebeu uma licença para ir embora, mas que tá pouco se fudendo e não vai deixar o Zussman para trás. Então, depois de uma discussão com o Pearson, eles finalmente se entendem e aqui o bagulho fica louco mesmo. Eles finalmente conseguem adentrar a Alemanha, consagram a queda do nazismo e faltando apenas uma coisa, achar o Zussman. Eles vão por diversos campos de concentração procurando o Zussman por todos os cantos e não acham nada que comprove que ele continua vivo. Até que eles chegam ao último campo de concentração. Os alemães tinham tacado fogo no lugar e tinha corpo por todo lado, o bagulho tava sério. E lembra quando eu disse que depois da morte do Turner, tu começava a enxergar a gameplay de uma forma diferente? Então, eu tava crente que o Zussman ia morrer, porque eu vi que eles tinham coragem de matar algum personagem da gameplay. Até que Daniels entra mata dentro, consegue achar o Zussman que tava a um passo de levar um tiro de um alemão, salva ele do tiro e agora sim o pelotão tá vivo e bem, gurizada. Ninguém morreu, família. A gente tem o final do game agora, todo mundo ganhando reconhecimento, discursinho e pá, Daniels voltando pra mulher, Zussman parecendo que fumou um cachimbo de crack. Coisas leves, família, coisas leves. Pois bem, eu apresentei aqui toda a campanha do WW2 e tu deve se perguntar, tá, mas como que ele é o melhor da história? E agora eu te pergunto, não é óbvio? A gente tá diante de uma obra-prima dos videogames. Call of Duty WW2 tem tudo pra isso. Ele mescla o realismo com o arcade sem se perder. Ele desenvolve a história no tempo certo e, principalmente, ele tem um ar de realidade. Ele mostra a triste realidade daquela época. A gente tem um sistema novo de cura, personagens muito imersivos com um desenvolvimento excelente, um game sensacional com uma ambientação incrível. Eu adoro como a gente consegue ver o lado humano e sentimental do protagonista. Assim a gente consegue se conectar cada vez mais com a gameplay, coisa que poucos jogos conseguem fazer. WW2 te mostra e ensina muito mais do que muitos professores de história por aí. E eu joguei o jogo e falei, caralho, que jogaço da porra. E eu fiquei muito puto quando eu vi que muita gente tinha odiado esse jogo no lançamento, ou que cagava e andava pra existência do game. Então eu me senti na obrigação de fazer um vídeo mostrando como esse jogo é ótimo, mas claro, com uma pitadinha de clickbait. O WW2 tem a receita necessária pro sucesso. Mas daí tu me pergunta, que receita é essa? Simples, a receita do feijão e arroz. Já te perguntou por que o CS é vivo até hoje sendo um dos games mais jogados? Simples, porque ele faz o feijão e arroz bem feito. Jogos de tiro precisam ser assim. Eles não podem ir para uma temática futurista, a não ser que a franquia seja baseada nisso, como Halo, por exemplo. Free Fire é um grande exemplo disso também. Se perdeu quando colocou o poderzinho no game e, consequentemente, perdeu a maior base de jogadores que já teve. Ou tu nunca reparou que os CODs futuristas sempre são os com as piores avaliações. E esse é o diferencial que tornaria o WW2 o maior de todos os tempos. Mas a gente sabe que não é assim.
É lógico que o WW2 é um jogaço da porra e com toda certeza poderia ser o maior nome da franquia, mas não dá pro Neymar ser bola de ouro coexistindo no mesmo universo que Messi e Cristiano, e esse é um exemplo perfeito. É claro que o Black Ops 2 e toda a saga Modern Warfare é o maior carro-chefe do Call of Duty, e isso a gente não entra na discussão. E se tu colocar o Black Ops e o Modern Warfare 2 pra competir com o WW2, o WW2 vai levar um pau. E não é porque ele é ruim, é porque a concorrência é muito boa pro nível dele. Então sim, esse vídeo tem uma pitada de clickbait, mas se não fosse assim, tu não teria clicado no vídeo, e consequentemente, não entenderia meu ponto de vista. Por isso eu tive que dar uma apelada no chamativo, mas é óbvio que eu reconheço que o WW2 não é o maior COD da franquia. Mas agora que a gente já adentrou nesse assunto, eu quero dizer que eu tô trabalhando na produção de um vídeo para escolher e botar em ordem qual Call of Duty Modern Warfare é o melhor dentre eles. Então se tu gostou desse vídeo de Call of Duty, já segue a gente aí pra não perder os próximos vídeos que vão ter sobre essa franquia. E caso tu tenha simpatizado com a minha cara, entra aí no canal e dá uma força pra gente, porque a gente tem alguns vídeos aqui, alguns shorts, e também um vídeo longo sobre Bully, abordando umas teorias bizarras que esse jogo contém. E como eu digo em todos os vídeos, caso tu tenha discordado de alguma coisa que eu disse aqui, tu tem a total liberdade de vir aqui nos comentários expressar a tua ideia. Enfim, muito obrigado a você que me assistiu até aqui, e um abraço.